Você sabe o que é paralisia por análise? Não? Bem, sabendo ou não sabendo, eu tenho certeza que ela está acabando com a sua produtividade, não só pessoal, quanto também no trabalho. A boa notícia é que eu vou falar tudo sobre isso no vídeo de hoje e também vou te dar 8 formas de evitar que este problema aconteça na sua vida. Quer saber mais? Vem comigo! Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é produzir esse tipo de conteúdo. Não pelas partes das tarefas em si, como gravar, editar, escolher uma música, enfim, publicar, colocar num texto. Mas eu acho que a dificuldade ela começa bem antes de tudo isso, que é escolher a ideia do que eu vou falar. São tantas possibilidades, a minha vontade é tanta de contar sobre várias coisas para vocês, que isso acaba me paralisando. Então eu fico remexendo, o que será que eu vou escrever, o que será que eu vou falar nesse vídeo, e passa o dia e eu não gravei, eu não escrevi o roteiro, eu não fiz nada. Essa semana eu estava passando pelo mesmo processo de sempre, quando eu me deparei com esse conceito de paralisia por análise. Eu falei, é isso que eu, não só que eu tô sentindo no momento, como é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de me aprofundar sobre a paralisia por análise, eu vou falar para vocês sobre outro conceito, que é o paradoxo da escolha. Eu vou deixar na descrição do vídeo o TED do Barry Schwartz, que entra a fundo nesse assunto. Mas não para esse vídeo agora não, só vai lá quando assistir esse vídeo até o final. O fato é que a gente sempre acha que ter várias opções é muito melhor do que ter poucas opções. Isso é verdade, até certo ponto. Vamos pensar no seguinte exemplo. Se você está num país que é fechado para importações e você vai no supermercado para comprar um chocolate, só tem uma marca de chocolate, seria muito, mas muito melhor se tivesse 2, 3, 4, 5, 6. Aquilo traria muito mais prazer para você e muito mais opção de escolha. O problema é que chega uma certa quantidade de opções que a sua felicidade, a sua utilidade vai caindo. Ou seja, se você vai hoje lá no supermercado e se depara com uma gôndola de chocolates com 100 opções, aquilo vai te trazer uma certa frustração. Pensa comigo, você sempre vai achar que você poderia ter escolhido um outro chocolate que era melhor. Quando a gente tem muitas opções, a gente sempre acha que uma daquelas é a perfeita pra gente. Acontece também com casamento e principalmente, pelo menos comigo, com vaga em shopping. Aliás, quem nunca chegou num shopping de manhã que tem todas aquelas vagas disponíveis e não mudou umas 2 ou 3 vezes? Será que eu sou esquisitão? Ou será que isso acontece também com vocês? Bem, vocês entenderam do que eu tô falando. A outra consequência é a paralisia por análise, que eu classifico como sendo muito pior do que a anterior. Na primeira, pelo menos, você decidiu, tomou uma decisão e foi lá e ficou com aquela sensação de arrependimento. No caso da paralisia por análise, o medo te domina de uma certa forma que você acaba não decidindo por nada, isso por medo de errar. Nesse caso, é muito pior para a gente que é empreendedor ou empresário, porque fatalmente a gente quer fazer alguma coisa diferente e a gente vai errar, não tem como. Tem uma frase das startups, você vai errar. Então, erre logo e erre pequeno. No método, eu até faço de uma certa forma para que você teste novas opções de serviço, de venda, com um público menor, reduzido. Porque fatalmente a gente vai ter um feedback e vai precisar melhorar alguma coisa. Aliás, vamos fazer uma enquete. Depois vocês coloquem lá nos comentários o que vocês acham que é pior. Se é você fazer uma decisão e se arrepender depois, ou não tomar decisão nenhuma. Aqui no Brasil, eu acho que esse problema é ainda pior, porque a sociedade cobra muito quando você tem um insucesso, enfim, algum fracasso, principalmente nos negócios. E isso faz com que o país seja do jeito que é hoje. Então a gente é um grande exportador de commodity, mas a gente não exporta, por exemplo, carros elétricos. Aliás, vocês sabiam que o Gurgel fez um carro elétrico aqui no Brasil há mais de 40 anos? Imagina que se o nosso país fosse muito pró-inovação, como que não estaria essa tecnologia agora? O Elon Musk não tinha nem saído da creche ainda tomava leite, quando o Gurgel já estava fazendo carro elétrico aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é focar no que realmente importa. Isso diminui as nossas opções e facilita o processo de escolha. O problema é que a gente nem sempre sabe o que realmente importa. É aí que entra a importância de você trabalhar o autoconhecimento. Mas isso é pauta para outro vídeo. O que eu tenho feito de forma prática é um exercício de visualização, tentando imaginar como eu quero que minha vida esteja
em 1, 3 e 5 anos e fazendo as 3 seguintes perguntas. O que eu quero manter na minha vida? O que eu quero tirar da minha vida? E o que eu quero acrescentar na minha vida? Isso funciona ainda melhor se você fizer com outros familiares juntos. Esse exercício me ajudou a ter clareza de focar mais no online e menos no presencial, como eu vinha fazendo até o ano passado. A melhor coisa de você ter objetivos bem definidos é que você nem considera certas opções. 2. Deixa de querer tentar atingir a perfeição. A gente sabe que perfeição não existe, mas sempre quando a gente vai lançar um produto ou um serviço novo, a gente quer que tudo seja perfeito. O fato é que as coisas vão melhorando aos poucos. Pensa comigo no Windows ou no macOS. Cada ano eles lançam uma atualização melhor do que a anterior e corrigindo alguns erros que vinham sendo cometidos. Por que nos nossos serviços e produtos não podem ser assim? Eu acho que essa busca pela perfeição ela pode paralisar muitas vezes a gente, inclusive atrasar a gente de fazer uma inovação, de fazer um novo produto, de fazer um novo serviço. Além de tudo, isso pode ser bem pior para quem veio do mundo corporativo. Porque no mundo corporativo você acaba tendo um pouco mais de orçamento e sendo um ambiente um pouco mais controlado. Não estou falando para você fazer as coisas nas coxas, mas deixa essa perfeição, essa vontade de atingir o perfeito logo de cara, meio de lado e lança. Coloca o seu produto e serviço no mercado e vê o feedback dos seus clientes e vai melhorando aos poucos. 3. Não se compare com amigos, com empreendedores de mega sucesso e principalmente com você mesmo em outra situação. A gente acaba, vez ou outra, nos comparando com amigos que tomaram decisões de carreira diferente ou que têm empregos um pouco mais normais do que o nosso. Mas isso é um problema de fazer, porque a gente não pode comparar a banana com maçã. Eu sei que tudo é fruta, mas as coisas são diferentes. As decisões tomadas, os objetivos de vida são diferentes. Então, não se compare, mesmo com amigos que fizeram faculdade com você ou que tiveram uma carreira até certo ponto muito parecida com a sua. Outra questão também é que a gente acaba se comparando, e isso é uma comparação até meio fantasiosa, com empreendedores de muito sucesso. Então você vê um filme sobre o Zuckerberg, lê uma biografia do Steve Jobs e você acaba a se comparar, porque vê algumas coisas que acontecem na sua vida, né, lá, e acaba se comparando com eles de certa forma. O fato é que esses empreendedores de mega sucesso são pouquíssimos. Eu me lembro muito da minha época na música, que fatalmente você vai se comparando com pessoas que fizeram muito sucesso. O problema é que o funil é muito grande. Eu não estou dizendo que você não vá fazer sucesso. Eu estou dizendo que essa comparação ela pode acabar te paralisando e deixando você tomar decisões erradas no decorrer da sua vida. Outra coisa também que você não pode se comparar é com você mesmo em outra situação. Principalmente se você veio do mercado corporativo. Quando você estava lá no mundo corporativo, você queria fazer um vídeo, você poderia contratar uma agência porque você tinha um orçamento para fazer isso. Hoje a agência é você e o celular. Então não é a mesma coisa. Você tem que guardar aquele dinheiro para fazer outra coisa. Abaixa essa régua de qualidade, entende que tem uma régua mínima, que tem um tanto aí para a coisa ficar boa e para você ir melhorando aos poucos e vai tocando a vida em frente. 4. Gaste energia com decisões que realmente importam. Aqui entra aquela máxima do Zuckerberg e do Steve Jobs de ter uma roupa só no armário. Então eles não perdem nem tempo decidindo o que vão vestir. Eu acho que a gente não pode ser tão extremista assim, mas se você olhar lá no meu armário, garanto que 80% das roupas são cinza ou preta. O fato é que o nosso cérebro, ele procura sempre atalhos e ele quer gastar sempre pouca energia para qualquer tipo de coisa que a gente vai fazer, principalmente nas tomadas de decisão. Você tem uma decisão para tomar que é uma coisa banal, uma coisa pequena, por exemplo, vou escolher um shampoo ou um desodorante. Escolha de uma forma rápida, não perca muito tempo naquele processo de escolha. O que eu fico muito preocupado é que eu descubro que alguns empreendedores passam mais tempo escolhendo um filme ou uma série para assistir no Netflix, por exemplo, do que entrevistando um colaborador que pode fazer todo o diferencial e mudar a história do seu negócio. Não faça isso, se dedique às coisas que realmente importam. E aquelas coisas que têm menos importância, simplesmente tome uma decisão. Depois você vai melhorando, depois você vai mudando. 5. Coloque prazos nos seus projetos e nas suas tarefas. Uma coisa que quando a gente vira empreendedor é achar que a gente é o nosso próprio chefe. O problema é que, como dizia o tio Ben lá do Homem-Aranha, com grande poder vem grande responsabilidade. Então, com essa grande liberdade de ser o seu próprio chefe, também vem uma grande responsabilidade que é fazer o negócio girar. Isso não é nada fácil.
E para a gente fazer o negócio girar de forma efetiva, a gente precisa ter prazos. A gente precisa saber quando as coisas vão acontecer. Uma coisa que a gente pode fazer para manter os prazos e para cumprir esses prazos é usar o gatilho do compromisso. Coloque as datas, os prazos em todos os seus projetos e nas suas tarefas e fale para as outras pessoas, não só colaboradores, como pessoas do seu ambiente pessoal, como marido, esposa, filhos, enfim, pessoas que podem te cobrar aquele compromisso. Uma coisa que também você deve fazer é colocar o tempo para cada tarefa de acordo com a complexidade de cada tarefa. Eu acho que a gente erra muito nisso. Algumas tarefas a gente acha que vão ser pouco complexas e acaba alocando horas para resolver aquilo e aquilo toma uma proporção muito maior. Então coloque um tempo um pouco maior, coloque essa gordura em cada tarefa ou em cada projeto. A questão é não colocar uma gordura muito grande, porque como ser humano você sabe como é que é, né? A gente tende a deixar tudo para fazer lá no final. Então se você colocar uma gordura muito grande, aquele projeto, aquela tarefa, ela vai acabar se alongando demais. Isso também é uma coisa que vai melhorando conforme a gente vai dando prazo para as tarefas. 6. Converse com mais pessoas iguais a você, ou seja, pessoas que tomaram a decisão de empreender também. Eu não estou falando para você se comparar com essas pessoas, não, longe disso. Mas eu acho que a gente conversando, a gente começa a entender que os desafios geralmente são os mesmos, que a gente passa pelas mesmas frustrações, pelos mesmos problemas no dia a dia. Então, tente conversar com pessoas que também são empreendedoras. Aliás, isso eu acho que foi um dos motivadores para criar o método CSV. Para, de certa forma, eu estar mais próximo de outros empreendedores, eu conversar mais com outros empreendedores, enfim, diferentes estágios de carreira. Eu acho que a gente precisa montar uma comunidade, a gente precisa conversar mais e precisa mais ser aberto, sabe? Não viver uma vida de Instagram falando, nossa, o meu negócio está tudo bem, eu estou super bem, eu acabei de ler um livro que eu sou ótimo nas decisões que eu tomo. A vida real é um pouco diferente disso, então vamos conversar com pessoas que empreendem também com a gente e vamos contar os nossos perrengues, as nossas dificuldades, que eu tenho plena certeza que nós vamos poder nos ajudar. 7. Tenha uma rotina. Isso é uma coisa muito controversa, né? Porque quando a gente vira empreendedor, tudo que não quer é ter rotina. Até o momento que a gente percebe que a rotina não é tão ruim assim. Porque como empreendedor, a gente acaba não tendo controle de quase nada no nosso dia a dia, né? Os clientes, enfim, o mercado, são coisas que estão fora do nosso controle. Então tente criar alguma coisa que esteja dentro do seu controle, tente criar algum tipo de rotina. Eu acho que isso vai te fazer bem psicologicamente. Além disso, tem a questão da neurociência, né? O nosso cérebro, como eu já falei, ele tenta sempre gastar menos energia. E a rotina é uma forma de você gastar menos energia. Não só a rotina, como eu também falei dos rituais, né? O ritual matinal, ritual de dormir à noite. Enfim, tente criar rotinas para alguns processos na sua vida. Isso vai ajudar bastante. 8. Crie um momento para você avaliar as suas decisões. Isso é muito mais fácil falar do que fazer. O que eu tenho tentado fazer é escrever um diário. Então eu coloquei um alarme no meu relógio e no meu celular para apitar às 7 horas da noite todo dia. Nesse momento eu paro e escrevo o que aconteceu no meu dia e tento refletir se eu poderia ter tomado uma decisão diferente, enfim, no que eu poderia melhorar. Eu tento fazer isso também uma vez por semana e uma vez por mês. Mas eu não vou mentir para vocês. Isso não funciona da forma que eu gostaria de que funcionasse. Mas é um momento que eu consigo avaliar e melhorar. Porque se a gente não cria esses momentos, a gente acaba vivendo a vida por viver, acaba só apagando o incêndio e acaba não vendo exatamente onde a gente iria melhorar. Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, mas não deixa a paralisia por análise paralisar você nesse momento. Já aproveita, se inscreve no canal, aperta no sininho para receber as notificações de próximos vídeos. E se você está no Instagram ou no Facebook, já dá aquele like na página, já curte o perfil, já começa a seguir e indica para os seus amigos também, que são empreendedores, empresários ou que simplesmente gostem desse tipo de assunto. E também não se esquece de assistir o TED do Barry Schwartz, que vai valer muito a pena. Até o próximo vídeo.